Bom dia, bom dia. Tudo bem, galera? Gente, dia 11 de outubro, sexta-feira. Bora fazer nossa reflexão? Nessa sexta-feira, ele fala que o grande segredo da sabedoria é o respeito ao Senhor. Respeito ao Senhor, temor no Senhor, obediência ao Senhor. Isso é uma garantia de uma vida sadia, de uma vida prolongada. E ele fala também quanto que a sabedoria atrai vida, o quanto que a justiça é uma garantia de vida, o quanto que as pessoas que são sábias atraem e pode ajudar a construir o querer de Deus, né? Por quê? Porque quanto mais sábio você é, você vai atraindo pessoas sedentas daquele conhecimento, daquela sabedoria. E quanto mais pessoas vão se tornando sábias, mais você vai vendo vida à sua volta. Hoje em dia, nós estamos tendo uma sobrevida. As pessoas estão andando por aí sem saber nem para onde que elas estão indo. E aí ele vai falar também nesse capítulo a respeito quanto que o sábio observou, como que o povo carece de um guia que também seja sábio. O povo que não é governado, o povo que não tem um guia sábio, ele padece, ele se arruína, ele se perde. E aí é importante que o guia do povo seja sábio, que ajude aquele povo a caminhar em retidão, em justiça, em sabedoria. E aí imagina se um povo precisa de um guia sábio, uma pessoa que ajuda eles a caminhar com retidão, com sabedoria. Será que na nossa casa é a mesma coisa? Será que nós temos que ser pessoas que ajudem os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas a caminhar de uma forma sábia, prestando atenção na sabedoria? Gente, o primeiro que acorda salva a casa. Se uma pessoa mudar a prática, se uma pessoa mudar a forma de fazer as coisas, os outros simplesmente vão. Sabe por quê? Porque você consegue ver reflexo naquela pessoa. Você consegue ver que aquela pessoa, algo está mudando. Os olhos dela brilham. Quando as pessoas veem isso, elas não sabem nem porquê, mas elas querem também aquilo para a vida delas. Quando nasceu o cristianismo, né? Quando Jesus veio, e aí os primeiros cristãos, o que fazia com que eles se convertessem, não era os apóstolos falarem da palavra. O que fazia com que os cristãos se convertessem naquela época era a forma de vida dos outros cristãos. Era como eles tratavam os familiares dele que tinham algum problema, que antes da vinda de Jesus eram jogados na rua, porque eles acreditavam que aquela pessoa não tinha graça diante dos olhos de Deus. Era a forma com que eles tratavam o pecador. Era isso que fazia com que as pessoas se convertessem. Era isso que fazia com que as pessoas quisessem imitar Jesus Cristo. Olha para você ver se uma pessoa que obedece, se uma pessoa que é temente a Deus, consegue ou não consegue mudar a sua volta, mudar a sua casa. Muda todo um povo, muda toda uma cidade. Muda a sua comunidade. Do que adianta estar na comunidade, servir ao Senhor e chegar com cara feia, e ser grosseiro, e fazer fofoca? O primeiro que muda o povo. As pessoas estão sedentas de alguém para imitar. E outra coisa, de acordo com a neurociência, de acordo com o comportamento humano, se você vê que uma pessoa consegue fazer aquilo, você consegue copiar. Porque quando existe, o seu cérebro busca congruência com aquilo. Então nós estamos sedentos de pessoas que nos levem a seguir por um caminho de vida. Porque muitas vezes o nosso dia a dia está sendo um caminho de morte. Nós não estamos sendo observadores da palavra. Nós não estamos treinando a nossa família a observar a palavra. E isso é muito sério. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Vamos ler aqui alguns versículos. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. No dia da cólera, riquezas não terão proveito, mas a justiça salva da morte. A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho,
mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. O justo livra-se da angústia, em seu lugar cai o malvado. Com os lábios o hipócrita arruína seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência, salvos pelo conhecimento. Conhecer salva. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda o silêncio. Você é escravo do que fala e dono do que cala. Cuidado. Cuidado com aquilo que você fala por aí. Por falta de direção cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Gente, por falta de direção cai um povo. Por falta de direção cai uma família. Por falta de direção cai uma comunidade. Nós precisamos de pessoas que estejam empenhadas em serem imitadores de Cristo, para que mais pessoas consigam ver que é possível. Quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. O que adianta cuidar tanto do corpo, cuidar tanto da sua figura e ser uma pessoa insensata? E ser uma pessoa que não observa a sabedoria? E ser uma pessoa que não educa seus filhos? E ser uma pessoa que não está atenta às necessidades da sua casa, do seu lar? Não seja insensato. O desejo dos justos é unicamente o bem. O que espera os ímpios é a cólera. Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como folhagem. Os justos, gente, pode estar na época de seca, pode estar o que for. Na primeira folha, na primeira chuva que cair, é como uma plantação, é como uma árvore. Ele reverdecerá. Porque ele observa a justiça, porque ele é temente a Deus, porque ele é obediente. O que perturba a sua casa é do vento. O nécio será escravo do sábio. Quem planta vento, colhe tempestade. Não se esqueça disso. Se o justo recebe na terra a sua recompensa, quanto mais perverso e o pecador. Quanto mais você for justo, você vai receber na terra a sua recompensa. E o perverso e o pecador também. Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. A qualidade de vida, gente, depende de cada um de nós. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Se a gente cultiva o bem, a gente obtém frutos do bem, frutos de bondade. Se a gente tem necessidade de agir corretamente, a gente exercita. A gente se exercita para a liberdade. Quanto mais a gente pratica a sabedoria, nós vamos nos exercitando. E é isso que o Senhor quer de nós, que cada dia mais a gente vai crescendo em graça e sabedoria. Mas para crescer em graça e sabedoria, nós precisamos da palavra. Nós precisamos ser temente a Deus. Nós precisamos ser obedientes. É isso que Ele quer de nós. Então, convido vocês a fazer uma reflexão neste dia. Quem puder ler de novo o capítulo, ver o que mais faz sentido e pratiquemos. Sejamos sedentos de sabedoria, sejamos sedentos de vida, não de morte. Sejamos sedentos de práticas que nos conectem com o Senhor. Não essas práticas que vão fazendo a gente ficar angustiado, tristes, para baixo, tendo uma sobrevida. Tá bom? Comenta, compartilha. Busque sabedoria em outros canais. Tem muita gente falando sobre a palavra, gente. Ouçam, aprendam, vão atrás do conhecimento. É vida. Vida para sua casa. Vida para sua comunidade. Vida para sua família. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.